Bem, pessoal, vamos lá. Meu nome é Leandro e a gente vai começar uma aula de Project aí para estar aprendendo a trabalhar com projeto. O Project é um programa da Microsoft que ele visa com que a gente trabalhe com projetos. Da mesma maneira que uma pessoa que não conhece matemática não consegue trabalhar com Excel, uma pessoa que não compreende alguns conceitos de projeto, vai ficar difícil dela trabalhar com projeto. Então, antes da gente estar indo para o programa em si, tá aprendendo como é que usa, como é que eu monto um gráfico de Gantt, como é que eu monto esse relacionamento de tarefas e tudo mais, a gente vai estar dando uma olhada em alguns conceitos de projeto. Tudo bem? O exemplo que a gente vai fazer de projeto para aprender o Project é vender 20 computadores para uma escola com sistema operacional aplicativos. Vamos lá para essa parte de conceito primeiro. Eu vou entrar aqui em Projeto Leandro. Esse material vai junto com o vídeo. E vou comentar aqui um pouquinho do que é projeto. Na verdade, projeto é um planejamento. O grande problema das empresas nacionais é que às vezes o pessoal faz o famoso fazer fazendo, né? Vai fazendo as coisas, não tem um planejamento, não sabe quem vai executar o quê, em que hora, em que dia, quando vai terminar o projeto, quantas pessoas vão estar envolvidas em cada tarefa, em cada atividade. E aí a coisa fica um pouco desorganizada e fica difícil da pessoa, o gestor, estar controlando tudo isso. Então o Project é um projeto que ele vem para te auxiliar nesse planejamento. Eu tenho duas definições de projeto aí, de acordo com Cassaroto e de acordo com Valeriano, que são estudiosos desse assunto. A definição de projeto dos dois, vocês vão ver que as palavras mais fortes nesse negócio de projeto é cronograma, orçamento pré-estabelecido, tarefas finitas, interdependentes, atividades, prazo, alcançar um objetivo determinado. Vocês vão ver que essas são palavras fortes em projeto. E esse software, o Microsoft Project, vai estar me ajudando nessa relação. O que eu vou ter que fazer no projeto? Eu vou ter que definir esse projeto. Algumas coisas para definir um projeto importante é que o projeto é complexo e requer muito planejamento. Esse planejamento é você tentar prever de todas as formas possíveis o que vai estar envolvido nesse projeto, quanto tempo vão durar isso, que pessoas vão estar envolvidas, né, nessas tarefas de uma forma organizada. As partes do projeto, né, tarefas, marcos e recursos. A gente vai estar mexendo com isso na prática daqui a pouquinho, mas só para ter uma ideia, claro, tarefas. O que são as tarefas? Por exemplo, fazer uma terraplanagem no local, entregar materiais para construção no telhado, instalar um sistema operacional, sistema de segurança, colocar asfalto no estacionamento, qualquer atividade que vai ser realizada dentro do teu projeto é a tarefa. Essas tarefas costumam ter uma duração e quem realizou essa tarefa, ou seja, quem ou a equipe ou as pessoas que vão realizar essa tarefa. Nós vamos ter marcos. O que são marcos? São pontos para estabelecer a conclusão ou alguma coisa. Normalmente esses marcos não têm duração. Por exemplo, canteiro de obra pronto, telhado pronto, sistema de segurança ligado, estacionamento asfaltado, ou seja, conclusões dentro do projeto. E eu vou ter recursos, que é uma parte importantíssima de fazer um projeto. O que são esses recursos? Né? Por exemplo, pessoas, o vice-presidente, carpinteiro, fornecedor de refeição, programadores, redatores, nomes de determinados indivíduos, as pessoas que estão trabalhando no projeto, recursos humanos. Eu tenho equipamentos, computadores, impressoras, copiadoras, máquinas de terraplanagem, caminhão de mudança, veículo da frota, ou seja, qualquer coisa que eu preciso. E instalações, uma sala de reunião, um centro de processamento de dados, um laboratório, um hotel. Vamos pensar num exemplo bem simples de um projeto de um curso. Eu vou precisar de professores, aí um exemplo de recurso, pessoas. Eu vou precisar de equipamentos, por exemplo, computadores, projetor multimídia, impressora. E eu vou precisar de instalações, uma sala para dar aula. Então notem que no projeto, basicamente, eu vou chamar de recurso pessoas, equipamentos ou instalações. Vamos começar a trabalhar então com Project. Iniciar programas... Microsoft Office Project 2007. Eu estou trabalhando aqui com a última versão do Project, embora as versões anteriores também são muito parecidas. A primeira coisa, quando você entra no Project, é um programa que ele vai me trazer um calendário desse lado, e ele vai me trazer aqui no começo uma tela muito parecida com a do Excel. Uma coisa importante de fazer no começo do projeto é você vir no menu Ferramentas, alterar período útil e definir nesse calendário que período vai ser útil, que período não vai ser útil, se vai ter dia que é feriado. O padrão do Project é trabalhar aqui das 9 às 12, das 13 às 18, ou seja, 8 horas por dia, né? Com horário de almoço, e com calendário padrão sem feriados.
com folga aos sábados e domingos. Você pode alterar esse calendário do jeito que você quiser. Ele já tem aqui pronto para você o 24 horas, que é full time, e o turno da noite. Você pode criar outros calendários. Eu vou trabalhar com o calendário padrão de projeto mesmo. Eu poderia mudar. E vou começar o meu projeto de montar um micro. Vamos pensar na venda desse micro, que a primeira parte eu poderia ter uma reunião. Essa reunião para checar as necessidades do cliente, né? Depois dessa reunião, eu poderia ter... eu vou ter que definir a configuração... Opa! Configuração do equipamento. Notem que onde está a tarefa aqui, é o local onde eu vou digitar as coisas que vão acontecer. Depois eu vou me preocupar com duração, essas outras coisas. Então, ó, eu tenho uma reunião, primeiro com o cliente, depois eu vou definir a configuração do equipamento baseada nessa reunião que eu tive. Depois eu vou ajustar o custo-benefício. Depois eu vou... Só colocar um espaço aqui. Eu posso usar o corretor ortográfico, assim como eu uso no Excel, no Word. A ferramenta é muito parecida. Eu vou fazer a cotação dos equipamentos. Cotação junto aos fornecedores. Eu vou ter, depois de cotar os equipamentos, eu vou definir o preço do computador. Depois de definir o preço do computador, eu vou elaborar a proposta de venda. Depois de elaborar a proposta de venda, eu vou fazer uma pergunta, né? Proposta aceita? Que basicamente a gente chama isso de aguardar a decisão do cliente, né? Nesse momento, eu estou colocando todas as tarefas que vão acontecer. Eu não vou me preocupar muito com... Depois eu vou melhorar isso aqui. Se tem alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, eu posso depois inserir outras coisas. Por exemplo, depois que o cara aceitou a proposta, eu vou comprar os equipamentos / peças. Comprei os equipamentos, vou montar o computador. Depois de montar o computador, eu vou configurar o setup. Depois de configurar o setup, eu vou instalar o sistema operacional. Depois que eu instalar o sistema operacional, eu vou testar os aplicativos. Eu vou instalar os aplicativos. Eu posso fazer até assim, né? Instalar o sistema operacional / aplicativos. Depois de instalar o sistema operacional, eu vou testar software. Depois de testar o software, eu vou lacrar o computador. Depois de lacrar o computador, eu vou emitir a nota fiscal. Depois de emitir a nota fiscal, eu vou emitir o certificado de garantia. Depois de emitir o certificado de garantia, eu vou embalar o PC para transporte. E depois de embalar o PC para transporte, eu vou disponibilizar o PC para entrega.
Vamos lá, então, eu não estou preocupado se tem mais ou menos tarefas, eu coloquei aqui as coisas que vão acontecer para mim vender esses 20 PCs para uma escola. Eu vou ter uma reunião, eu vou definir a configuração do equipamento, eu vou ajustar o custo-benefício, eu vou cotar junto aos meus fornecedores as peças, aí eu vou conseguir definir o preço desse computador com base na minha mão de obra, no preço das peças. Eu vou elaborar uma proposta de venda, enviei essa proposta de venda para o cliente, ele aceitou, sim ou não. Se ele não aceitar, eu não tenho o resto. Se ele aceitou, eu vou comprar os equipamentos barra peça, o hardware, né? Eu posso até colocar aqui, comprar hardware, né? Vou montar esse computador, vou configurar o setup, vou instalar o sistema operacional em aplicativos, antivírus, algum tipo de Office, algum programa que ele tem. Vou testar o software. Aqui onde está comprar o hardware, também tem que comprar os softwares, né? Eu não sei se vai ser Linux, se vai ser Windows. Às vezes é comprar, às vezes eu vou usar um software livre, um software free. Isso depende muito do cliente, mas vou instalar o sistema operacional dos aplicativos, pago gratuitos. Vou testar esse software, né? Junto com o teste do software, vocês têm que concordar comigo, eu também vou ter um teste do hardware, né? Eu vou checar se esse meu equipamento está verdadeiramente funcionando. Vou lacrar esse computador uma vez que não tem problema nenhum, vou emitir a nota fiscal, vou emitir o certificado de garantia, vou embalar esse PC para o transporte e vou disponibilizar ele para entrega. Agora vem uma outra fase do projeto importante, que eu vou estar definindo quantos dias vai durar cada tarefa. Só que antes disso, eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar título aqui. Eu vou dar um direito em cima do nova tarefa, para ele me criar uma nova linha aqui, ó. Como será como no Excel direito, inserir linha, e vou chamar isso de projeto Leandro Ramos. Então tá aqui o título do meu projeto. Como é que isso aqui vai virar um título? Eu vou marcar tudo que está aqui para baixo e vou dar uma seta para frente. Mas antes de mostrar isso, eu vou vir aqui, ó, recuo. Nota que aqui no gráfico gigante, eu vou desfazer o que eu fiz, tudo virou uma paradinha, um bloquinho azul. Quando eu marco esses caras de baixo e dou uma seta, puff, eu tenho uma barra que vai me indicar que isso é um título, um segmento. Nota, virou um menos. Se eu clicar, tudo guardou lá dentro. Apertei, tudo voltou. Então isso aqui vai ser uma barra com a duração total do meu projeto. Eu vou inserir mais uma linha aqui, nova tarefa, e vou chamar aqui um título de proposta. Essa é a parte do meu projeto que é a proposta. Eu vou colocar mais uma aqui, a proposta vai até o cara aceitar, né? Aqui, eu vou colocar uma nova tarefa e vou chamar essa parte de implantação. Implantação, estou implantando o meu projeto, estou fazendo, né, montando o micro. E essa parte depois que eu instalei o sistema, eu já vou chamar de nova tarefa, coloquei mais uma tarefa. Eu vou colocar aqui de finalizando. Então, eu criei subtítulos que eu posso marcar aqui, ó, a parte de, vamos supor, finalizando, de testar software até disponibilizar o PC para entrega, está na parte do finalizando. Eu dou uma setinha para frente. Ó, esses itens entraram em finalizando. Finalizando virou um título. Se eu clicar aqui, ó, eu guardo a parte do finalizando. Posso fazer a mesma coisa aqui com implantação. E a mesma coisa aqui com proposta. Então dê uma olhada como ficou mais organizada a minha tela. Eu tenho uma parte do meu projeto que chama proposta, que é composto de reunião, definir a configuração do equipamento, ajustar custo-benefício, cotação junto a fornecedor, definir preço do computador, elaborar a proposta de venda, proposta aceita, em proposta. Implantação, comprar hardware, tá. E aqui finalizando, ó, testar software, lacrar computador até entrega. Então, eu criei 3 subtítulos e um título principal, onde eu posso organizar. Quando eu estou mexendo com project, às vezes você está com essa tela cheia, vai ficar muito confuso e tal. Não, eu quero ver um pedaço do projeto, a parte de implantação. Eu venho no pedaço que me interessa. Vamos lá, vamos pensar agora na duração dessas tarefas, né? Quanto tempo dura cada uma dessas coisas? Para você saber a duração do projeto, você tem que conhecer muito bem a área para conseguir saber quanto tempo você demora para fazer cada coisa. Vamos lá, vender 20 máquinas, quanto tempo eu levo para fazer cada uma dessas coisas? Vamos pensar assim, ó. Checar a necessidade do cliente, essa reunião, quanto tempo demora? Um dia,
Pode ser. Eu posso definir isso em dias ou em horas. Eu posso vir um H, ou 1 hora. Ou eu posso colocar em dias, um D, um dia. Então vamos trabalhar com a unidade de dias, que é mais simples. Ó, a minha reunião vai demorar um dia. Definir a configuração mínima, um dia. Ajustar o custo-benefício, um dia. Cotação junto aos fornecedores. Quanto tempo demora para cotar junto aos meus fornecedores? Às vezes fornecedor é uma coisa complicada. Eu vou mandar um e-mail, o cara vai me responder só no outro dia e tal. Vamos colocar 2 dias. Definir o preço do computador, um dia. E elaborar a proposta de venda, um dia. Proposta aceita. Quanto tempo eu vou dar para o cliente para ele aceitar a minha proposta? Vamos dar aqui 5 dias. O cliente vai ter 1 semana para aceitar a minha proposta. Eu queria que vocês notassem, quando eu mudei esses dias aqui, ó, a quantidade de dias do meu projeto, automaticamente essas barrinhas mudaram de tamanho. Olha, essa barrinha de 2 dias e essa barrinha de 5 dias. Dá para ver aqui, ó, 5 dias, 2 dias. Ou seja, o tamanho desse gráfico azul, que é o gráfico gigante, vai depender da duração da minha tarefa aqui. Eu vou fazer essa duração para os outros itens. Ó. Comprar hardware. Quantos dias para comprar um hardware? Esse comprar hardware eu estou indo lá comprar, até o cara me entregar tal, posso colocar 3 dias. Tem hardware que demora mais, menos? Vamos pensar em 3 dias. Montar o computador. Vou demorar 2 dias para montar 20 computadores. Configurar o setup, 1 dia. Instalar o sistema operacional, 1 dia. Eu estou pensando aqui em fazer ghost, tal, vou agilizar o processo. Quanto tempo para testar essa máquina? 1 dia. Um dia interessante, lacrar. Um dia eu vou colocar 2 dias de teste para poder dar um burn-in forte. Lacrar o computador 1 dia, emitir a nota fiscal 1 dia, emitir o certificado 1 dia, embalar o PC para transporte 1 dia, disponibilizar o PC para entrega 2 dias. Normalmente eu tenho que entrar em contato com a transportadora, né? E a transportadora vai me dar um prazo aí de 2 dias para estar vindo retirar o produto e entregar para o cliente. Então, agora, notem que eu já tenho uma mudança significativa no meu gráfico. Mas essas tarefas, do jeito que está no gráfico aqui, eles estão colocando assim, que tudo começa e termina, começa no mesmo dia. Como se a reunião e entregar o PC começasse na mesma hora. Eu tenho que mexer numa outra coluna importante aqui, chamada predecessoras, que seria o que vem antes. Para estar mexendo nessa predecessoras, eu vou começar a brincar aqui. Eu vou dar uma diminuída aqui para a gente ficar com o gráfico mais perto do que é cada uma das minhas tarefas. E vamos lá. Reunião, com certeza, é a primeira coisa que vai acontecer. Eu primeiro tenho a reunião com o cliente para depois poder definir qual vai ser a configuração necessária para o cliente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na reunião, segurar e arrastar e soltar. Nota que virou uma corrente, né? O símbolo da corrente ali no meu mouse. Soltar em cima da próxima tarefa, que é definir a configuração do equipamento. Eu tenho agora um relacionamento entre as tarefas. Ó. Primeiro vai acontecer a reunião, para depois eu definir a configuração do equipamento. Ó, ajustar o custo-benefício, eu vou clicar, segurar e arrastar. Ó. Soltei. Nota. Eu posso fazer essa tarefa de definir a configuração do equipamento, ajustar o custo-benefício. Eu posso fazer isso uma tarefa diferente, não terminar de cima para começar de baixo. Eu posso clicar 2 vezes aqui na tarefa e escolher aqui término a término. Ou seja, eu vou definir a configuração do equipamento e ajustar o custo-benefício de forma que as 2 tarefas terminem juntas. Ou seja, eu vou fazer as tarefas ao mesmo tempo. Olha no meu gráfico como é que elas ficam acontecendo no mesmo tempo. E definir o preço do computador. Não, aí para poder cotar junto aos fornecedores, eu preciso ter terminado essas tarefas. Então, vou clicar, segurar e arrastar. Quando eu terminar de ajustar o custo-benefício, eu vou fazer a cotação junto ao fornecedor. E definir o preço do computador. Pô, isso tem que ser... eu posso terminar junto. Ó, eu terminei de cotar junto ao meu fornecedor, eu já posso ter colocado o meu lucro no produto e ter definido. Então, eu vou colocar isso aqui. Término a término. As tarefas vão terminar juntas. Quando eu terminar de cotar junto com os fornecedores, eu também termino de definir o preço do computador. E elaborar a proposta de venda. Ó, eu preciso ter terminado de definir o preço do computador para elaborar essa proposta de venda. E a proposta aceita? Eu tenho que ter entregue essa proposta para o cliente me aceitar. Só que aqui pode ser uma tarefa início. Ó. A partir do momento que eu elaborei a proposta e entreguei, já está contando o tempo para o cliente aceitar. Então, vou clicar 2 vezes aqui na setinha de relacionamento, escolher início. As tarefas começam juntas.
Vamos continuar aqui esse relacionamento. Depois que o cliente aprovou a proposta, somente depois que ele aprovou, eu vou ter o quê? A compra do hardware e do software. Só vou comprar depois que o cliente o quê? Aprovou. Eu só posso montar depois que eu o quê? Recebi. Então, depois que eu comprei o hardware, eu fiz o quê? A montagem. E a configuração do setup? Só depois que a máquina tiver o quê? Montada. E instalar o sistema operacional? Ó, eu posso fazer assim, ó. Configurei o setup e já comecei a instalar o sistema operacional. Ao mesmo tempo? Posso. Então, vou clicar 2 vezes aqui e colocar início e início. As tarefas começam o quê? Juntas. Comecei a configurar o setup, já comecei a instalar o aplicativo. E testar o software e hardware? Não, isso depende do software estar o quê? Instalado. Então, software instalou, comecei o quê? A testar. E lacrar o computador? Eu não posso lacrar o computador antes de ter testado, senão como é que eu vou saber se está funcionando ou não? Então, terminei a parte de teste, agora sim eu vou fazer o quê? Lacrar. Lacrei o computador? Emitir a nota, né? Você concorda que eu posso emitir a nota, independente de ter lacrado o computador? Eu posso emitir a nota a partir do momento que o cliente o quê? Teve a proposta aceita. Eu fechei o acordo com o cara. Então, a proposta aceita é isso aqui, não é? Ó, terminei a proposta aceita, já fiz o quê? Na sequência. Emiti a nota fiscal, já posso também o quê? Emitir o certificado de garantia. Agora, embalar o PC para transporte só depois que o quê? Que eu lacrei o computador. Lacrei o computador, posso até fazer as tarefas começarem junto, ó, início, início. Lacrei, já o quê? Embalei o PC para transporte. E uma vez embalado para transporte, eu vou disponibilizar o PC para quê? Para entrega. Nota que eu fiz um relacionamento completo aqui, ó, de como que as minhas tarefas vão acontecer. Quem precisa vir antes, quem vem depois, quem pode começar junto, quem termina junto. Sobre esse assunto que eu acabei de montar, eu fiz um slide para ajudar a entender esse método de diagrama de precedência, ou seja, o que vem antes. Eu tenho esses tipos de relacionamento dentro do software, ou seja, eu tenho tarefas fim e início. Tem que terminar a tarefa verde para começar a tarefa azul. Eu tenho tarefas que são do tipo fim. Tem que terminar a tarefa verde, ao mesmo tempo vai terminar a tarefa azul. Eu tenho tarefas do tipo início. Quando começa a tarefa verde, também começa a tarefa azul. E tenho tarefas do tipo início, fim. Quando iniciar a tarefa verde, tem que ter terminado a tarefa azul. Então, nota lá, a tarefa B só se inicia quando a termina, a B só termina quando a termina, a B inicia junto com a e a B só termina quando a inicia. Esses são os meus tipos de relacionamento de tarefas. Eu tenho alguns exemplos assim práticos para a gente comentar. Por exemplo, fim, início. Eu tenho que colocar o piso para poder rejuntar. Fim. Eu vou assar o bolo. E quando eu terminar de assar o bolo, eu tenho que estar com o recheio preparado. As tarefas terminam juntas. Um tipo início. Eu posso estar emitindo a nota fiscal ao mesmo tempo que está embalando o produto. Um funcionário pode estar emitindo a nota fiscal ao mesmo tempo que o outro iniciou e está embalando o produto. E início-fim. Ó, eu tenho que ter um transporte, eu tenho que ter um seguro. Eu tenho que terminar de fazer o seguro, a tarefa azul, por exemplo, para ter um transporte, que é a tarefa verde, aqui no caso do meu gráfico. Além desses tipos de relacionamento, eu ainda tenho algumas antecipações e atrasos. Por exemplo, aqui tem um exemplo do gráfico, eu vou fazer isso agora lá no Project. Vocês podem ver, por exemplo, o normal é isso, a tarefa termina, na sequência vai começar a de baixo. Eu posso ter uma tarefa sendo antecipada, olha, ela começa antes da de cima. Ela pode começar um pouco antes. E eu tenho um exemplo de atraso, né? A tarefa começar um pouco depois. Vamos dar um exemplo? Ó. Se essa tarefa aqui, por exemplo, fosse encher a laje, e essa tarefa fosse fazer o contrapiso da laje, eu tenho um tempo para a laje secar, seria esse atraso. Tudo bem? Então, tem a sequência normal, a sequência antecipada e a sequência com retardo. Vamos estar vendo isso dentro do meu projeto na prática. Por exemplo, essa parte de disponibilizar o PC para entrega, né? Seria eu tenho 2 dias para ele ser entregue, mas eu tenho um atraso aqui para mim poder
fechar tudo, ver se caiu o dinheiro na conta, se está tudo certinho, por exemplo, eu venho aqui, ó, latência, e eu posso colocar menos, que seria para começar antes, ou mais para começar depois. Por exemplo, eu vou dar 2 dias de latência. Olha como a seta espichou. Demora entre essa tarefa e essa para acontecer 2 dias de atraso. Vamos dar uma antecipada aqui, por exemplo. Essa tarefa é proposta aceita. Eu não posso, vamos pensar nessa aqui, ó. Cotar junto aos fornecedores. Eu estou cotando junto aos fornecedores. Deixa eu pensar numa tarefa. Aqui, ó. Proposta aceita. Eu posso até fazer o seguinte, emitir isso aqui um pouco antes. O cara está pensando na proposta, eu já poderia estar fazendo o quê? Emitindo a nota fiscal? Ainda não, mas o certificado de garantia eu poderia estar montando. Então eu vou clicar 2 vezes aqui, ó, e fazer antecipar uma tarefa. Vou começar 3 dias antes. Olha o que a seta fez, ela voltou. Ou seja, estou antecipando uma tarefa ou estou colocando um atraso numa tarefa. Vamos voltar aqui para o meu exemplo no Project. Nota que agora o projeto já ficou bem desenhado, conforme eu fiz o relacionamento, ele já diz que o tempo total do projeto é 22 dias, que a proposta vai demorar 9 dias, a implantação vai demorar 6 dias, vai demorar 16 dias para finalizar. Ou seja, eu já tenho montado aqui o meu esquema de dias. Uma outra parte importante agora é estar definindo quem é que vai estar fazendo as coisas, as tarefas, né? Executando essas coisas. Isso é uma parte importante para você ter bem definido quem vai fazer o quê. Por exemplo, a reunião, quem vai fazer? Quem vai fazer a reunião é o Leandro. Quem vai definir a configuração do equipamento? É o Leandro, ponto e vírgula para colocar mais um, e o Jefferson. Quem vai fazer o ajuste do custo-benefício? O Jefferson. Quem vai fazer a cotação junto aos fornecedores? O Leandro. Leandro, 2 pontos, Laís. Quem vai definir o preço do computador? Não, quem vai fazer a cotação? Deixa eu só ver aqui. Aqui ajustar o custo-benefício, Leandro, Laís. Ajustar. Só ver certinho. Ajustar o custo-benefício. Ajustar ao custo-benefício, Leandro e Laís. Quem vai fazer a cotação junto ao fornecedor? Vamos colocar aqui a Laís. Quem vai definir o preço do computador? O Leandro. E o Jefferson. Quem vai elaborar a proposta de venda? A Laís. Quem vai fazer a proposta aceita? Bom, aqui basicamente é o cliente. Isso não depende de mim. Quem vai comprar o hardware e o software? A Laís. Quem vai montar o computador? O Leandro e o Jefferson. Quem vai configurar o setup? O Jefferson. Quem vai instalar o sistema operacional? O Leandro. Quem vai testar o software e o hardware? O Leandro. Quem vai lacrar o computador? O Jefferson. Eu também posso, ao invés de escrever, eu posso clicar aqui e escolher quem eu quero. Jefferson. Quem vai emitir a nota fiscal? A Laís. Quem vai emitir o certificado de garantia? A Laís. Quem vai embalar o PC para o transporte? O Jefferson e a Laís. Quem vai disponibilizar o PC para entrega? Aqui, a Laís. 2 pontos. Vamos colocar a empresa terceirizada aqui no caso, né? Vamos tratá-la como transportadora. É interessante agora que vocês observarem. Primeiro que lá onde estava a predecessora, quando eu fiz aquele arrasta e solta a setinha aqui para fazer o relacionamento das tarefas, já apareceu aqui, ó. Essa tarefa depende da 3, essa depende da 4, término, término, essa depende da 5, essa depende da 6, término, término, essa depende da 7. Quem que vem antes das tarefas? Nota que é só 9, término, início, menos 3 dias. Antecipei essa. 20, término, início, mais prazo. E aqui eu já tenho, é muito legal esse software por isso, eu já tenho o início de cada tarefa, que é a data que começa cada tarefa, a data que termina cada tarefa, e agora também quem faz cada tarefa. E meu gráfico de Gantt também mudou. Agora no meu gráfico de Gantt eu tenho também o nome das pessoas que vão executar as tarefas. Isso torna a minha empresa organizada, porque ó, eu sei que dia é para fazer cada coisa, quanto tempo vai durar cada coisa, como que essas coisas estão relacionadas e quem vai fazer cada coisa. Eu sei exatamente quem está fazendo o que em que dia. O calendário, né?
Eu também posso aqui nesse programa colocar os marcos lá. Por exemplo, eu posso vir aqui depois dar um direito aqui, nova tarefa, escrever aqui, né? Fim da proposta. E colocar aqui em fim da proposta 0 dias. Uma tarefa que não tem duração, afinal de contas o fim é o fim. Ele me colocou um ponto aqui, tá vendo? Ó, pontinho, 7/10. Então eu sei quando terminou o quê? A proposta. Posso fazer a mesma coisa nos outros. Só dar um direito aqui, nova tarefa, final da implantação. 0 dias. Outro marco de data. Terminou dia 15/10. Eu posso colocar aqui no final do projeto. Final do projeto. Aqui no caso eu posso dar até uma setinha para ele sair desse recuo. Vou dar mais uma setinha para ele sair do recuo. 0 dias. Eu tenho quando terminar meu projeto, dia 25/9. Eu posso dar mais uma setinha para ele entrar junto com os demais. Então nota, ó, se eu olhar o gráfico de Gantt agora, eu também posso colorir, formatar, né, dar uns 2 cliques aqui nessa fase, posso mudar a forma, posso mudar a padronagem, a cor, por exemplo, colocar um vermelho, ou vamos colocar aqui um roxo, cor do Corinthians, né? Na proposta aceita, vamos colocar aqui, ó, parte importante para mim, montar o computador, clicar 2 vezes, vamos colocar isso aqui verde. Posso vir aqui numa outra fase importante para mim, instalar o sistema operacional aplicativo. Posso colocar isso aqui numa cor amarela. Posso mudar aqui, colocar todo quadriculadinho. Não, eu posso fazer colorir essa parte. Uma coisa bem interessante aqui do MS Project é que eu posso mexer nisso aqui de outras formas. Eu posso ver isso de outras formas. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é aqui em exibir calendário. Eu vou conseguir ver um calendário com o que acontece em cada dia. Nossa, esse fim do projeto está errado aqui, mas o que acontece em cada um dos dias, por exemplo, o fim da proposta, final da implantação, e muito bem elaborado para você conseguir controlar aí o seu projeto. Eu posso também aqui exibir gráfico de Gantt. Eu voltei para aquele formato padrão, vou lá em exibir. Eu posso ver, por exemplo, aqui diagrama de rede. Ele vai fazer um diagrama de bloco para mim com o nome do projeto, a proposta, em formato de diagrama. Uma tarefa ligada na outra. Muito útil aí para você coordenar a tua equipe durante o projeto. Eu vou visualizar a impressão. Nota lá como é que vai ficar esse diagrama. Você pode imprimir depois e colar a folha na folha, ele já monta tudo certinho. Na verdade, o que você montou, é importante deixar claro, foi a parte do gráfico de Gantt, que é essa folha. Quando você montou essa folha, ele já montou para você também o quê? O calendário. Vamos visualizar a impressão do calendário. Olha aqui. Que calendário bem interessante com todo o teu projeto, né? Ele já montou também, se você vir exibir, o diagrama de rede montado. Olha, com toda o que está indo para onde, como. Ele também montou uma parte, por exemplo, o uso da tarefa. Você consegue ver aqui as tarefas, como é que elas estão sendo usadas, quantas horas. Ele montou também o gráfico de recursos, por exemplo. Ó. Que recurso está superalocado, não está. Então aqui no Exibir você tem várias formas de estar vendo planilha de recursos, por exemplo. Ó. Como está trabalhando cada uma das pessoas. Você pode definir o custo da hora e fazer a contabilidade através do Project também. Um Gantt de controle do projeto. Gráfico de Gantt. Eu vou visualizar a impressão aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Tá montado. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É um básico de como funciona o MS Project. Mas aqui dá para você ter uma ideia de como é importante você estar fazendo um projeto e estar se organizando aí
para ter sempre um projeto organizado, um projeto coerente, fazer o melhor uso dos seus recursos, dos seus funcionários, e ser organizado, fazer a coisa de acordo com o necessário. Aqui no final do projeto eu vou só arrumar essa setinha aqui, porque para isso aqui ficar onde eu quero, ficar no fim, né? E tá aqui. Vou deixar. Deixa eu mostrar aqui o salvar. Né? Ele vai salvar como MPP, vou salvar aqui no meu desktop. Vou chamar aqui exemplo PC Leandro. Salvar. E tá aí. Mais uma aulinha tranquila aí sobre MS Project.